Bom, gente, nessa aula a gente vai continuar estudando as operações com conjuntos, tá? O que a gente vai ver agora é a diferença de conjuntos. Então vamos lá. Considere aqui o conjunto A, que tem os elementos 5, 10, 15, 20 e 25. E o conjunto B, que tem os elementos 2, 5, 7, 12 e 15. A gente vai poder escrever um outro conjunto C formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, os elementos 10, 20 e 25. Esses elementos aqui pertencem ao conjunto A, certo? Pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Essa é a ideia de diferença, né? E a gente nomeia, então, esse conjunto C aí de diferença entre os conjuntos A e B. E a gente vai indicar essa diferença aí de conjunto por A menos B, tá? E esse sinalzinho aqui é o sinal da diferença comum aí que tá todo mundo já acostumado, certo? Igual a vai resultar aí num outro conjunto C. Representando isso aí pelo diagrama de Venn, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui, desse lado, os elementos que pertencem ao A, mas não pertencem ao B, que é o 20, o 10 e o 25, né? Que é inclusive o conjunto C aqui que a gente já tinha visto. A gente tem os elementos que são comuns ao A e ao B, né? Ó, que é o 5 e o 25. E a gente tem os elementos que só pertencem ao B. Só que na diferença, né? Ó, é o que diz ali no enunciado. A diferença é formada por todos os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Então, ó, os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B é essa parte aqui do conjunto A, né? Aqui o 5 e o 15 pertencem ao B também, pertence tanto ao A quanto ao B, então eu não posso. Tem que ser só os elementos que pertencem somente ao conjunto A, tá? Então eu pintei, né, de verde aqui esse conjunto A, que ele é o conjunto da nossa diferença, os elementos que estão nele aí, certo? Então, ó, toda vez que a gente for calcular diferença de conjunto, a gente vai pegar os elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem ao outro conjunto, certo? E aí a gente calcula a diferença, ok? A definição de diferença de conjuntos, ela diz assim, ó. Dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B, e a gente representa assim, né, ó, por A menos B. O conjunto C, tal que x pertence a C, se e somente se, x pertence ao A e não pertence ao B. O que essa definição está querendo dizer? Que o conjunto C, né, os elementos que pertencem ao conjunto C, só vão pertencer os elementos que pertencem ao A, mas não pertencem ao B, que é justamente o que acontece aqui, né? O nosso conjunto C, ó, ele é formado pelos elementos 10, 20 e 25, que é justamente os elementos que pertencem ao A, mas não pertencem ao B. É isso que a definição aqui está querendo nos dizer, certo? Outra coisa que eu acho importante e eu quero comentar com vocês é que assim, todas as aulas eu costumo passar sempre a ideia da coisa para vocês, né? Ó, eu mostrei aqui a ideia agora de diferença, passei a teoria. Por que eu faço isso? Porque eu não quero que vocês saibam fazer exercícios só que os exercícios que eu estou passando aqui. Eu quero que vocês saibam fazer todo e qualquer tipo de exercício que aparecer para vocês, tá? Então assim, tem que ter a ideia da coisa na cabeça. Então, ó, você tem que ter a definição de diferença de conjunto na cabeça. Tem que ter a definição de união, a definição de interseção, porque tendo a definição na cabeça, você vai conseguir resolver todo e qualquer tipo de exercício. Se eu chegasse aqui e eu explicasse a diferença de conjunto só em um exercício, você ia aprender e ia aplicar só em exercícios daquele tipo que eu expliquei, parecidos e tal. E quando você tem a ideia da coisa na cabeça, quando você tem a definição na cabeça, você consegue entender todo o exercício. A gente generaliza,
A gente escreve definições em matemática, definições, teoremas, para a gente conseguir generalizar as coisas e conseguir aplicar em tudo, em qualquer coisa, ok? Então, assim, é importante que vocês saibam essas definições, que vocês saibam a teoria também. Porque se não sabe a teoria, não vai saber fazer exercício. Tem que ter os dois andar junto. Então, por isso que eu dou essa ideia inicial antes de fato ir para os exemplos e para os exercícios, ok? Mas agora, propriamente dito, vamos ir aqui ver alguns exemplos. Ó. Eu tenho ali dois conjuntos. Eu tenho meu conjunto D, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e tenho o conjunto E, que tem os elementos 5, 6 e 7. Eu vou fazer aqui, ó, eu fiz a representação ali deles, né, ó. Eles não têm elementos comuns, né? Os elementos de D são totalmente diferentes dos elementos de E, não tem elementos comuns. Então eu fiz ali o conjunto D e fiz o conjunto E. Aí eu vou calcular a diferença, D menos E. Bom, a diferença de D menos E são os elementos que estão em D, mas não estão em E. Né, ó, nessa parte aqui, são os elementos, a diferença, né, D menos E, são os elementos que estão no D, mas não está no E. Então, é o próprio conjunto D. Né, ó, o próprio conjunto D, os elementos não pertencem ao E. E ao contrário, né, fazendo a diferença, E menos D vai ser os elementos que estão no E, mas não está no D. E é justamente o próprio conjunto E. Né, ó, os elementos do conjunto E não estão no conjunto D. Porque esses conjuntos aqui são totalmente disjuntos. É o que a gente fala, ó. Eu até coloquei aqui do lado, ó. Note que os conjuntos D e E são disjuntos. Nesse caso, D menos E é igual ao D e E menos D é igual ao E, certo? Se eu pegar aqui D menos E, os elementos que estão em D, mas não estão em E, é o próprio conjunto D. E os elementos que estão em E, mas não estão em D, é o próprio conjunto E. Toda vez que isso acontecer, que você for calcular a diferença de conjuntos totalmente diferentes, vai acontecer isso, ok? O próximo aqui, ó, o conjunto F e o conjunto G. O F tem os elementos 1, 4, 7, 10, 13 e 16. O G tem os elementos 4, 7, 13 e 16. Então, ó, você vê que o conjunto G, né, ó, o conjunto G, ele é um subconjunto do conjunto F, porque todos os elementos do G estão no F. Né, ó, então, eu já até desenhei aqui bem como a representação no diagrama de Venn como um subconjunto. O G sendo um subconjunto do F, porque todos os elementos do G estão dentro do F, certo? Então, ó, os elementos que não estão no G é só o 10 e o 1. E o resto, tá, esses outros elementos aqui, o 4, 16, o 13 e o 17, estão tanto no conjunto G como no conjunto F. Então, quando a gente faz a diferença, ó, F menos G, são os elementos que estão em F, mas não estão em G. É o 1 e o 10. Ó, 1 e 10. Ali na representação a gente consegue ver bem, né? Ó, 1 e o 10. Tá no F, mas não tá no G. E os elementos que estão em G, mas não estão em F, não existe. Porque todos os elementos que tá no conjunto G, tá no conjunto F. Porque o conjunto G é um subconjunto de F. Então a gente representa isso como conjunto vazio. Né? Não tem nenhum elemento que não está em G, né? Não tem nenhum elemento que está em G, mas não está em F. Ok? Aí a gente representa pelo conjunto vazio. Então, ó, note que o conjunto G é um subconjunto de F. Ou seja, todo elemento de G também é elemento de F. Dessa forma, G menos F resulta no conjunto vazio. Então, com isso, a gente já consegue ver também a importância do diagrama de Venn. Né? Ó, a gente vê que com o diagrama de Venn a gente consegue visualizar essas coisas muito mais fácil. Então, assim, quem ainda está com dificuldade, quem está vendo a playlist, está com dificuldade de fazer diagrama de Venn, tem que aprender. Reveja as aulas para aprender a fazer o diagrama de Venn, porque ele é muito importante para auxiliar na resolução de problemas que envolvam conjuntos.